Fala rapaziada, trazendo pra vocês mais uma obrinha nova que eu sei que vocês gostam muito. Essa obrinha tá muito boa e quem recomendou ela foi um inscrito, tá? Que inclusive eu criei um canal no Discord exatamente pra isso, pra vocês passarem lá e deixarem recomendações de obra. Mas enfim, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Nossa história começa apresentando Kim Jan-cheong, um estudante comum na Coreia. Quer dizer, pelo menos ele era, né? O motivo é porque ontem ele simplesmente se tornou o Lorde Demônio Credos, o chefe final de um jogo que ele gostava. É uma história bem que comum até. O objetivo do jogo é bem simples: reviver um herói paladino ancião. No caso, acordar, porque na verdade ele estava adormecido. Mas quer saber de uma coisa? Deixa isso pra lá. O problema do Prota agora é outro. As portas se abrem e um chifrudo chama pelo outro. Quer dizer, um subordinado chama pelo Prota. Esse é Zafirus, de nível 15, o ajudante dele. Ele diz que o preparativo para a guerra tá pronto. E sim, esse é o exército do Prota. E esse é seu primeiro general, Asurati, de nível 534. Em segundo, temos a Sirg, de nível 531, também conhecido como a Monarca do Frio. Em terceiro, Artok, de nível 555. E por último, Baal, de nível 539, também conhecido como Homem-Pedra. E esse é todo o exército que o nosso Prota tem. Ele grita com seu exército, mandando todos prestarem atenção. Obviamente, na hora, todo mundo se cala e se acalma. O Protinha diz que ele, o Credos, ordena todos os demônios. A partir de agora, eles irão parar o ataque e começar a cultivar. Sim, é isso mesmo que você ouviu, eles vão cultivar. Obviamente, seus generais são os primeiros a se revoltarem. Só que o Credos não vai aceitar a rebelião. Seus generais, sentindo a pressão, na hora param. Você se pergunta por qual motivo o Prota está querendo fazer isso? É porque ele sabe que se começar essa guerra, com toda certeza ele vai morrer. E o motivo é simples: aquele herói adormecido tá no nível 9990. E a armadura dele é lendária. É só olhar bem direitinho, nem parece roupa feminina. Kim conta um pouco da sua história. Ele é um aluno graduado no curso de agricultura. E ele esperava se tornar um rico fazendeiro. Ele era inteligente pra caramba e se tornou o melhor aluno do curso. Mas é aí que vem a pegadinha. Um professor pedir ajuda pra ele. Mas aí vem outro professor e pedir ajuda também. E relaxa, que ainda tem mais. Acabou que ele se tornou um escravo número 1 dos professores. Em outras palavras, tudo isso era uma desgraça de vida. Ele fazia todo o trabalho e os professores ficavam com crédito. Isso estava deixando o coitado lelezinho da cabeça. Olha como é que ele tá. Quase recebendo a entidade. O único jeito do Prota conseguir uma dopaminazinha barata era jogando. E não podia ser qualquer jogo, tinha que ser um jogo difícil e complicado de subir de nível. E o que ele escolheu foi um que nenhum jogador tinha conseguido concluir o jogo pela 19ª vez. Ele queria tanto aquele senso de conquista que jogava sem nem mesmo dormir. Então foi aí que ele se tornou a primeira pessoa a concluir aquele jogo pela 19ª vez, derrotando o Lorde Demônio. Olha como é que ele tá feliz com essa conquista. Ele agora é o mais forte do mundo. Ele sabia que jogar pela 20ª vez seria quase impossível, um inferno. Então para isso ele precisaria subir de nível, e muito. E obviamente equipar o seu herói muito bem. O nível máximo era o 9999, então ele estava quase lá. Mas já era o suficiente para passar na 20ª vez. Sendo assim, ele parte para mais uma jogatina. Aí a gente entra naquele clássico, né? A tela brilha, o Prota sente a pressão, a sua alma vai de ralo, ele atravessa a televisão e chega no outro mundo. Abrindo os olhos, ele estranha todo o cenário, mas ele deve manter a calma, afinal ele é inteligente. Ele percebe que ele tá azul, então provavelmente ele é uma alma. Então ele não vai cair e morrer. Aquela é a Torre da Vida, então isso é sinal que ele entrou no jogo. Aquela ali é a tumba do Paladino. Aí ele percebe que a coisa ficou boa, porque ele vai possuir o personagem dele, upado e muito forte. Agora a vida dele vai ser incrível. Porém, só tem um contratempo. Definitivamente ele não quer entrar naquele personagem com aquela skin. Tá feio pra caramba. Tanto que o sistema concordou com isso e tá guiando ele pra outro lugar. Mas a pergunta do Prota é, pra onde afinal ele tá indo? Percebendo pra onde é, ele fala pro sistema que ali não. Definitivamente não. Qualquer outro lugar, menos ali. Porém, foi tarde demais, a gente volta pro presente. Se ele não tivesse tido aquele pensamento idiota quando viu o Kinshi, no caso o Paladino, ele teria se tornado o personagem mais roubado do jogo. Sendo assim, tá decretado, o Prota é um imbecil. Tá, beleza, mas agora a preocupação tem que ser outra. O Paletó percebe que alguém tá falando que o Credos ficou mais fraco, e foi por isso que ele ficou com medo e parou o ataque.
E a gente vê que são seus subordinados planejando cortar a cabeça dele. Só que Hartok comenta, e se o Prota não ficou mais fraco? Se os 4 enfrentarem ele, pelo menos 2 vão morrer. Sirg comenta que se o Asura quiser peitar e servir como escudo, eles podem tentar. Enquanto isso, o cara de lado tá pedindo comida, já que ele tá com fome. O Asura então cria um plano. Se ele conseguir evidências para provar que o Lorde Demônio ficou mais fraco, será que assim dá para eles tentarem? E se for o caso, dá pra matar ele. Enquanto isso, o cara de pedra também tá dizendo que tá com fome. O que eles não esperavam é que o Paletó ia escutar tudo. Já reportando ao Prota, ele diz que a moral do exército tá muito baixa. Tá acontecendo ainda mais casos de demônios que estão comendo uns aos outros. E ainda assim, tem alguns que estão deixando o território sem nenhum aviso. Pra piorar, os 4 grandes generais estão falando que o Credo está mais fraco. E estão planejando arrancar a cabeça dele. E o Prota sabe que os 4 de uma vez ele não consegue. Então, se ele ficar parecendo fraco, ele vai morrer. Mas parando pra pensar, já que ele não possui o Kimchi, no caso o Paladino, ele é só um cadáver. Então ele simplesmente pode voltar a atacar o mundo humano. Só que o Paletó mostra um vídeo da tumba do Paladino. Ele quer mostrar o vídeo que o general que tava lá enviou. Pela cena, vocês conseguem imaginar o que aconteceu com o general. E rapaziada, essa daí são as cenas mais tranquilas que tem. O Paladino arrancou os olhos do cara. Ainda aproveitou para bater uma foto do Luke e mandar pro Prota. Então, traduzindo, invadir o mundo humano agora já não é mais opção. Ou o Prota fica ali, ou ele morre. Mas rapaz, as coisas estão ficando complicadas, né? Se o Prota fica, ele morre pros generais. Se ele vai, ele morre pro Paladino. Chora não, Protinha, as coisas vão melhorar, confia, eu tenho fé em você. Pra resolver isso só tem um único jeito. Ele tem que resolver o problema da comida. Assim os demônios vão se acalmar. O Paletó pergunta pra onde Credo está indo. O Protinha pede por perdão, tá dizendo que vai procurar uma terra decente pra cultivar. Perdão? É sério que o Lorde Demônio tá dizendo perdão? Porém, o Prota para e pergunta o que houve. O Paletó fala que o Lorde Credos é narcisista, arrogante e sem educação. Então por que ele tá pedindo perdão? Isso é até patético. O Protinha se lembra que Zéfiros apareceu só uma vez antes da batalha contra o Rei Demônio. E ele apareceu sem explicação nenhuma. E isso fez ele se tornar um personagem até que popular. Só que popular não significa forte. Na época, o Protinha finalizou ele bem rápido. No jogo, ele parecia ser muito leal ao Lorde Demônio. E parecia respeitar ele bastante. Porém, ele é irritante pra cacete. O Paletó continua anotando e esculhambando o Prota, dizendo que a memória dele é muito ruim. Não só os outros Lordes Demônio, mas até mesmo o Prota já tentou cultivar naquela terra. Mas com as diferenças de temperatura, nada cresce naquele lugar. O Protinha sabe que ali é chamado de Terra da Morte, mas as habilidades dele atuais, ele consegue salvar esse lugar. Que ele odeia cultivar, né? Mas meio que não tem jeito. Ou ele faz isso ou ele morre. Sendo assim, ele pega um pouco de terra. E o infeliz joga na boca e começa a comer. Zéfiros fala que o Lorde Demônio realmente tá estranho. Parece que ele se tornou um mendigo e tá comendo terra. Só que o Prota começa a gritar, perguntando o que ele tá escrevendo. Palhaçada, o que ele tá escrevendo ainda? O Paletó fala que tá cumprindo a sua obrigação. Ele precisa registrar a crônica do Lorde Demônio, inclusive as merdas. Enfim, o Prota percebe que o chão certamente não tem nenhum nutriente, e muito menos nitrogênio. Sim, nitrogênio é extremamente necessário para cultivar alguma coisa. As plantas são incapazes de usar o nitrogênio no ar sozinha, mesmo que eles formem 78% da nossa atmosfera. Devido a uma questão química, fica quase impossível deles terem uma reação química. Portanto, a humanidade desenvolveu alguns processos para conseguir mudar isso. Mas fazer isso ali, naquela terra, parece impossível. Os métodos humanos, infelizmente, não são possíveis. Sendo assim, ele vai precisar usar um mecanismo de fixação, de nitrogênio no caso, da natureza. Em outras palavras, o próprio relâmpago. Se usar sua alta voltagem bem direitinho, o nitrogênio é oxidado e vira nitrito. Aí ele se mistura com a água da chuva e é absorvido pelo solo. Nem eu imaginei que eu ia conseguir explicar isso, meu Deus. E adivinhem quem tem poder de relâmpago? Pois é, o depressivo do nosso Protinha. Se ele ativar sua magia de sangue, ele consegue invocar relâmpagos. Sendo assim, ele decide testar. Ele se rasga para ativar o golpe. Ele só não imaginou que ia doer tanto. Só que alguma coisa além chama sua atenção. Os generais estão observando atrás da árvore, pensando que realmente ele ficou fraco. Ele então dá um grito. Só que o Paletó fala que realmente ele ficou 100% mais fraco. Ele não tá assustando ninguém. Com uma motivação dessa, né, então ele começa a se rasgar. É melhor ele fazer isso do que morrer. Ele ativa o seu golpe de sangue. E sangue espalha por todo lugar.
Pera aí, Protinha, aí você quebra minha narração, pô. Não era pra ter acontecido alguma coisa? Eu não sei não, hein. Eu tô achando que a nossa Coca é Fanta. Aí, tá vendo? Os demônios já voltaram. E não tão com uma carinha muito boa, não. Nem adianta fazer cara de mal, Prota, porque agora deu muito ruim. Mas a cena troca pra nossa querida Butterfly. Não, pera aí, o Paladino. Mesmo as memórias sendo vagas, o Paladino se lembra de uma coisa ou outra do passado. Ele se lembra que viveu essa vida mais de 10 vezes. E ele sempre foi pra aquele lado. Ele sentiu uma invocação de dever que levava ele até lá. Mas agora ele não tem mais isso. A invocação não diz mais nada. Então, o que ele vai fazer agora? Eu tenho uma sugestão. Eu te recomendo o desfile de moda. Certeza que você vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas, voltando ao Kratos e seus generais, a Surati tá cheio de vontade de fazer uma massagem no Prota. O Protinha percebe que eles são muito fortes e medonhos. E o pior é que ele nem consegue usar sua habilidade. Com certeza ele vai morrer. Porém, a Surati sente a pressão do Prota. Ele acha aquilo incrível, a batalha nem começou e ele já tá assim. Mas, será que ele consegue derrotar eles 4? Ih, a Surati, pelo visto, os 4 se tornaram só um. A Surati então fala: Manos, que merda é essa? Os generais falam que vão ver como a Surati luta, e só vão se juntar se verem que é possível ganhar. Aí é então que a Surati começa a xingar, falando que eles são muito do mal. É claro que eles são, né? Eles são demônios. Bom, sendo assim, o Paletó já abre uma live stream. Como as tradições milenares exigem, a luta tem que ser até a morte, e não há como desistir. A Surati já começa: não, calma aí, espera. Mas vocês sabem que não dá tempo. E começa então a se concentrar, pensando em não ficar com medo. Ele tem como ganhar, afinal o Prota tá enfraquecido. Enquanto isso, o Protinha tá todo cagado. Antes dessa bagunça toda, o Prota testou sua força. Mas o ruim é que ele é só forte, mais nada além disso. E nem dá pra testar outra coisa, porque o Asurati já tá vindo. Só que o Prota já viu esse movimento no jogo. Ou vai ser uma investida, ou vai ser um corte. Já sabendo a trajetória, ele consegue desviar. Nem ele sabe como fez isso. Mas ele sabe que já que o pé esquerdo de Asurati tá pra fora, isso significa que vai ser uma investida. Literalmente igualzinho no jogo. Então o safado desvia mais uma vez. Os generais reparam que o Prota tinha uma chance de cortar o braço de Asurati. Então por que ele não fez? Enquanto isso, Kratos está lá, desviando de todos os golpes. Literalmente todos os movimentos são idênticos ao do jogo. Quando o Prota encontrou Asurati pela primeira vez, ele ficou surpreso. O cara era rápido, usava fintas e ainda tinha vários golpes. Em outras palavras, apelão pra caramba. Mas depois de morrer uma vez, várias vezes, ele finalmente derrotou Asurati depois de 128 tentativas. Sim, 128 tentativas. Só daí que ele conseguiu prosseguir o jogo e jogar mais 19 vezes. Ou seja, nem lascando que ele vai acertar. Os generais continuam atrás da árvore, sentindo a pressão da luta. Literalmente, a Surati não consegue acertar o Prota. Hartok comenta que o Prota tá se divertindo, rindo por Asurati ser muito fraco. E realmente, a Surati não tá conseguindo lidar com isso. O Protinha tá bem mais aliviado. Claro, ele não vai conseguir derrotar o cara, mas ele percebeu o mais importante. Literalmente, aquele mundo é idêntico ao jogo. O sisteminha aparece, dizendo que o Prota percebeu a regra básica desse mundo. Só que o Prota percebe que aquela é a mesma mensagem que aparece direto nos manuais. Protinha, apareceu pra tu, mas nunca apareceu pra mim. Esse mundo é injusto. Deus tem seus favoritos. O sistema continua dizendo que o Prota conseguiu desviar de todos os golpes. Como recompensa, uma parte do sistema do jogo foi desbloqueada. O Protinha recebeu a função de alvejamento. Agora a habilidade mostra um alvo bem grandão na cara do Asurati. Sendo assim, o Prota vai tentar mais uma vez. Ele ativa o seu golpe de sangue. E lá se vai o Asurati. Os generais ficam impressionados com a quantidade de poder. E o golpe foi suficiente para derrotar Kratos de uma vez. Sinceramente, nem eu esperava por essa. Eu tava fiel de que o Prota ia ir de ralo. Porém, pelo visto, a Surati ainda tá vivo. Mesmo depois de ter sido acertado por um golpe que é insta-kill. A regeneração dele realmente tá em outro nível. Sendo assim, o Prota ataca de novo. Agora os generais estão tremendo, percebendo que ali deixou de ser uma luta e começou a ser tortura. Porém, o Asurati realmente não morre. O que será que o Prota pode fazer para resolver isso? Só que aí o sistema entra com mais uma mensagem e dessa vez parece que o Prota é um tarado. O sistema avisa que o Prota conseguiu rasgar todas as roupas de Asurati. E agora ele tá completamente pelado. Sendo assim, um novo sistema foi desbloqueado. Remoção de armadura de inventário. Eu tava esperando por uma habilidade boa, mas pelo visto foi uma habilidade muito merda. Literalmente a habilidade só mostra as roupas que o Prota já tem e nada mais.
Kratos começa a pensar numa forma de eliminar Surati. Ele não é tão forte ao ponto de matar, então o que ele pode fazer? Mas ele percebe uma coisinha diferente. Já que ele não tá morto, o alvo continua aparecendo. Sendo assim, ele pode infundir o chão com um monte de nitrogênio. É só ficar ativando a habilidade. Olhando pro lado, o Protean percebe que tá todo mundo morrendo de medo dele. Sendo assim, ele chama por Sirg. Ele pede a ela para que amarre a Surati. Um tempo se passa e a Surati já tá amarrado. Esse é o primeiro passo do Prota, ter um para-raio. O maluquinho acorda, se chamando de Azurati, o Imortal. Ele tá se gabando porque o Lorde Demônio não consegue matar ele. Só que é aí que o Prota entra no passo 2. O objetivo vocês já sabem, né? Oxidar o hidrogênio e tornar ele nitrito. Kratos então pede para Hartok que cubra toda a área com uma névoa. Mas uma névoa grossa. Grossa ao ponto de que a água flua entre ela. Só que Hartok pensa o pior. Para ele, o Prota tá pedindo isso para encharcar o lugar e assim o raio fica mais poderoso. Uma tortura criativa. Sendo assim, ele segue a ordem. E então a gente entra no passo número 3, que é espalhar a névoa. E o passo número 4, que é golpear mais e mais. Eu tô começando a ficar com pena daquele demoninho. Não, na verdade não, passou. Que ele sirva de exemplo para não ter mais rebelião. E toma-lhe lenhada. O Protinha tá empolgado. Se continuar assim, ele vai conseguir melhorar aquela terra. Eu tô começando a me perguntar, quanto tempo mais o Prota vai continuar fazendo isso? Pelo visto, um tempo se passou, ele já tá começando a testar a areia. Ele percebe que só precisa continuar com esse método, e o próximo passo tem que ser nutrir o solo. Resumindo toda a explicação dele, o solo é muito ruim e o oxigênio não consegue entrar, e muito menos a água. O bom para cultivar é um solo quebradiço ou granulado. Esse é o solo ideal. É por isso que a próxima coisa que ele precisa fazer é merda. Sim, literalmente, merda. Ele precisa fazer merda, estrume. Ele então manda todos os seus generais buscar estrume. Para eles, isso é só uma forma de punição, então eles estão pensando que o Prota realmente é inabalável. Cruel até o último ponto. Só que a história nos leva para uma floresta gigante. Lá a gente vê nossa modelo. Não, peraí, o Paladino. Ele percebe alguém pedindo ajuda. Os feridos também o veem e começam a gritar, pedindo para que ele ajude. Eles falam que foram atacados por um grupo de Goblin. Se o Bambi ajudar, eles prometem até uma recompensa. Não é por nada não, rapaziada, mas eu conheço esse azul de algum lugar. Mas assim que eles veem a roupa do Bambi, eles se assustam com aquela coisa ridícula. Mas o Kinch fala que eles não precisam ter medo. Ele não é um suspeito. Só que ele parece muito suspeito, horrivelmente suspeito. O Paladino pergunta se ele machucou a perna. Sem dar tempo para resposta, ele já joga o cara nas costas. Lá ele pede para que o outro rapaz mostre o caminho. Já caminhando, o homem se apresenta, dizendo que seu nome é Reivad Asharan. E do lado tá seu servente, Diol Fronteira. Diquinha para vocês, invertam os nomes. Os homens curiosos perguntam quem é o Paladino. Mas ele fala, a partir de agora é isso que ele quer saber. A história decide voltar para as terras desoladas. Dentro do castelo a gente vê os generais conversando. Hartok tá pensando em como levar cocô pro Kratos. O que eles podem fazer? Produzir eles mesmos? Sirg pensa que isso é loucura e, em principal, muito nojento. O Baal fala que já faz muito tempo que ele comeu. Tampouco a Sirg. O Hartok responde, dizendo que mesmo se ele cagasse, ele não ia querer dar a merda dele. O mais eficiente seria arrancar e bater em alguns demônios. Tempo depois, a gente já tá numa vila e parece que tem alguém implorando por piedade. A gente vê que é um demônio, dizendo que ficar assistindo é pior, aí mesmo que ele não consegue cagar. O ideal era esperar lá fora. Hartok chega perguntando por que tá demorando. O demônio fala pra Hartok que realmente é difícil, porque ele não come faz tempo. Então até ele conseguir vai demorar um pouco. Só que Hartok não tá muito paciente. Sendo assim, ele decide bater no demônio até cagar. Seu ataque se transforma numa mão. E o coitado do demônio não tem muito o que fazer, ele realmente não consegue. Mas de repente o Baal segura o Hartok. Hartok não entende o motivo dele ter feito isso. Baal explica que se ele perfurar o estômago, o Goblin vai morrer. E aí eles ficam sem cocô. Hartok acha a ideia meio inteligente, considerando que veio do Baal, que é burro feito pedra. Só que Hartok pensa que ele pode alimentar aquele cara com a carne do Baal. Só que o cara de pedra tá poucas ideias, eu acho muito difícil ele conseguir. O demônio sente a pressão das duas auras. E realmente, se ele não cagou até agora, ele não caga mais. Os dois lords estão para se enfrentar. Mas o Protinha chega perguntando que merda eles estão fazendo. Ele já bota os dois para dormir, para resolver a situação. E também avisa que humanos, no caso demônios, não são os únicos que cagam. Já no castelo, ele comenta que não adianta pegar cocô sem nutriente.
Eles precisam de fezes que sirva para produzir adubo. Na moral, Protinha, que papo de merda. Literalmente. Eu tô cansado de falar merda. Credos explica mais sobre esse ingrediente. Ele explica que para fazer adubo é fácil. Você só precisa de pó de madeira, ervas, solo, cascas de ovo e cocô. Para produzir pó de madeira e ervas, eles podem usar as casas abandonadas. O problema mesmo tá nas cascas de ovos e bosta de galinha. Mas o Prota se lembra de algo. Talvez uma solução. Ele pede um mapa da Terra para Zéfiros. Já diante do mapa, ele percebe que é igualzinho ao do jogo. O que significa que tem um lugar específico que eles podem conseguir isso. Eles podem conseguir no habitat das cegões demoníacas. No jogo, elas estão por todo lugar. E isso é bom, é um bom sinal, porque significa que elas ingerem nutrientes ótimos. Daí elas cagam e botam ovos naquele lugar. Zéfiros pergunta se ele realmente está querendo coletar fezes das cegonhas. Ele explica que aquele lugar é conhecido por montanha onde ninguém volta. Não tem lugar para segurar na hora de escalar, e se cair já era. O Protinha sabe bem disso, e o motivo é até que simples. Lá não é um lugar sistematicamente disponível no jogo, mas ele consegue escalar. Dito isso, já estamos no lar das cegonhas. Os generais, obviamente, se perguntam que merda o Prota vai fazer. Vários já tentaram escalar, mas todos caíram e foram vítimas da correnteza. Bom, o Protinha diz que vai escalar, e chegando lá em cima, ele vai arremessar essas bolas. Elas vão estar cheias de cascas de ovos e fezes, então é bom eles pegar. Se o plano for um sucesso, todos vão comer bem. Frente a frente com o obstáculo, o Prota se lembra que foi na terceira jogatina dele. Ele tentou de tudo para subir, e então ele corre, sabendo que tentou centenas de vezes. E no processo ele morria e morria. Mas agora, tudo é bem diferente. Ele já conseguiu agarrar, mas e agora? Como vai subir? Ele dá ordem para o sistema se abrir e manda desequipar tudo. Os generais não entendem o que é isso. A cena é grotesca. Não, grotesca é pouco. Mas é o jeito, né? Então o Prota começa a rolar o seu corpo. Sig até tampa a cara para não ver o que vai acontecer. Porém, o Prota equipa tudo de novo. E permanece no bug. E então ele desequipa de novo. Aí ele vai e volta. Vai e volta. Finalmente o Lazarento chega no topo. Esse infeliz sabia que o bug era possível porque ele tentou antes. No caso, antes depois que chegou no jogo, né? Baal diz que já que a Majestade disse que vai alimentar eles, ele vai subir para ajudar. Só que o Paletó sabe que não é tão fácil assim. Porém, Baal já tá correndo. O Protinha vê essa cena. E o Baal tá dizendo que vai seguir a Majestade até o fim. Só que o Credos grita, perguntando o que ele tá fazendo. Ele sabe que vai dar merda. E como previsto, o Baal não consegue. No último instante, o Prota consegue segurar ele. E claramente, mais uma vez, ele tá abusando do bug. O ruim é que o Prota não esperava que o cara de pedra fosse tão pesado. Na verdade, por que o Prota tá ajudando ele? Se ele morresse, seria bom. Afinal, seria menos um tentando matar ele. Então ele diz pra Baal entender, ele não tem motivo nenhum pra ajudar ele. Porém, ele se lembra. Ele se lembra de um amigo pedindo ajuda pra ele. O professor não queria deixar ele entregar a atividade. E o motivo é simples, usar ele como escravo pra sempre. Ele só queria que o Prota pedisse pro cara dar uma olhada. O professor praticamente amava ele, já que ele era o melhor. Então o que custa ele pelo menos falar? É certo que o professor vai querer escutar. Pra quem tá se perguntando quem era esse gordinho, ele era apenas um aluno do segundo ano, mas ele seguia o Prota. E realmente, já que ele era o escravo número 1, talvez o professor escutasse ele. Porém, o Prota foi curto e grosso. Ele chegou pro moleque e disse: "O problema é seu." E saiu saindo. Mas na verdade ele só tinha medo de pedir. Ele pensava que isso colocaria ele numa posição de desvantagem. Mas talvez, só talvez... Bom, não importa. O que importa é ele não cometer esse mesmo erro. Sendo assim, a história muda. Ele vai usar tudo que tem, indo até o seu limite. Ele começa a balançar Baal, com o seu braço quase se rompendo. Mas mesmo assim, ele consegue arremessar o Baal para cima. Na moral, era mais fácil o cara de pedra ter ficado lá embaixo. Mas enfim, o Prota já chegou até ali, então tá tudo bem. O cara de pedra fala que o Credos fez de tudo se arriscando e salvando ele. E o pior é que ele nem tinha o porquê. Só que o Credos fala que tem sim um porquê. Salvar machuca menos do que abandonar um seguidor. E pior, acabar se arrependendo depois. O cara de pedra, quando escuta isso, fica profundamente comovido. O Protinha pensa que deveria ter feito isso lá atrás com aquele gordinho também.
Mas agora é tarde, a única coisa que ele pode fazer é pedir perdão e desculpa. Credos então recebe uma notificação do sistema. O sistema fala que mesmo não estando acostumado com todo o corpo do Rei Demônio, ele usou toda a sua força. Como resultado, agora ele possui a devoção completa de Baala. Só que o Protinha se pergunta se ele tá tão agradecido assim. O sisteminha também avisa que em honra a essa grande conquista, toda vez que o Prota fornecer uma extrema felicidade, ele vai ganhar uma grande quantidade de pontos. Simplificando tudo que o sistema falou, o sistema de acumulação está aberto. Credos pensa nesses tais pontos de felicidade. Ele diz que conhece isso. É algo que pode dar desconto em sorvetes para ele. Será que nesse mundo tem sorvete? O sisteminha, ouvindo isso, fica puto. É claro que não. Que tipo de mundo de jogo é esse que venderia sorvete? Percebendo que o Prota é muito burro, ele decide explicar mais detalhadamente. Para cada soldado no exército demoníaco que se sentir feliz e com o estômago cheio, ele vai ganhar um ponto de felicidade. Ele pode usar esses pontos para comprar atributos, porque atualmente ele só consegue usar 20% da força do Lorde Demônio Credos. Analisando esses tais atributos, ele decide pegar 10 de vigor. Só que para comprar 10% de vigor, ele precisa de 50 pontos, e atualmente ele não tem nenhum. Né, rapaziada, o sisteminha é caro, é cinquentinha. Ah, antes que o sistema esqueça, ele também pode usar os pontos de felicidade para comprar e aprimorar suas habilidades. Só que para aprimorar o seu golpe de sangue, ele precisa de 250 pontos. Credos, a situação tá complicada, mas pensa pelo lado bom. Se você conseguir realmente cultivar com sucesso, vai conseguir bastante PF. Aí você vai ficar bem mais forte e aumentar sua taxa de sobrevivência. O Protinha pensa que ser agradecido por alguém seria muito legal. Mano, você precisa parar com essas caras de psicopata. Sério, você precisa parar. A cara assustou até mesmo o Baal, que tá pensando que vai ser dizimado. Credo, grita pelos seus generais. Ele diz que vai encher as cascas de ovos com merda e vai tacar lá pra baixo. E é bom eles pegarem. Ninguém entende nada. Quer dizer, até entende, né? Mas, pô, tem que realmente ficar pegando merda? Só que o Credos não dá tempo. Já tem merda pra todo lado. O Prota quer saber de cultivar, ele vai dar o seu máximo pra conseguir fazer isso. Um tempo se passa e o Prota diz que o primeiro passo é fazer adubo, merda de gaivota, cascas de ovo, cinzas de madeira e a preparação do solo. Depois disso, eles têm que misturar tudo muito bem. Sendo assim, o Prota chama pela Sirg. Ele pede para que ela esmague e triture tudo, mas ela não acredita que ele realmente está pedindo isso para ela. Só que o Proto pensa, pra que serve esse tanto de braço? Só que a Sirg se revolta. Logo ela, a monarca do frio, ele quer que ela use seus braços pra fazer merda? É sério isso? O Prota, com uma cara aterrorizante, diz que tudo bem. Sendo assim, ele vai dar uma tarefa mais simples pra ela. Ali ela só vai precisar ficar paradinha. Bem simples, né? Rapaz, pelo visto ela ficou convencida, porque já começou a trabalhar rápido. O Protinha ficou assustado com isso tudo, mas mesmo assim conseguiu manter sua postura. E em principal, ele não pode abaixar a guarda em momento nenhum. Essa galera tem um pavio muito curto. O Prota continua, agora indo para o segundo passo, que é adicionar água. Ele pede para Hartok preencher o ar com névoa. Mas Hartok questiona, afinal o fedor vai ficar muito pior. Dessa vez ele nem fala nada, só aponta para Azurati. E acreditem ou não, Hartok ficou convencido na hora. Baal comenta que realmente ficou bem mais macio, como o Prota havia comentado. O terceiro passo é colocar o adubo em um lugar seco e cobrir. Mas mesmo fazendo pouco, demoraria muito tempo. Então, para cobrir todo aquele espaço de terra com adubo, ele vai ter que mobilizar todo o exército demônio. E como ele vai fazer isso? Obviamente, ele vai usar a autoridade do Lorde Demônio. Então, um tempo se passa. A gente já tá em uma das vilas demoníacas. Uma menininha chama pelo seu pai. Ele pergunta o que foi, chama ela de Flute. Chorando, ela pede para que, por favor, o pai dela coma. Porém, o seu pai fica bravo e fala para ela parar de falar esse tipo de coisa. Flute fala que sente muita falta da mãe dela. Flute se lembra quando ela estava frente a frente com o demônio. Ele implorou para não ser comida, mas o demônio, cheio de fome, não ligou muito para isso. Só que aí a sua mãe entrou na frente. Flute ficou surpresa na hora e chamou pela sua mãe. Mas ela só olhou para trás com um sorriso. Em seguida foi devorada. Com certeza isso deve ter sido muito traumatizante para ela. Não só para ela, mas também para o seu pai. Um barulho repentino chama a atenção do demônio. Ele grita quando percebe que é o Credos invadindo a casa dele. Só que o Prota percebe que ele tem bastante força para gritar, né? Então vai ser levado.
Só que o demônio não quer ir, porque se ele for, a Flute vai ficar. E se ela ficar, vai ser devorada por outros demônios. O Protinha não liga muito, ele só quer saber mesmo a quantidade de demônios que eles já pegaram. O Paletó responde que foram só 20, e eles precisam de mais 30. Mas olhando pra trás, ele vê a pequena Flute chorando. E se lembra de quando enfrentou ela no jogo. Ele não pensou muito em passar a Tramontina nela, mas agora, vendo ela chorando desse jeito, acabou comovendo o nosso grande Lorde Credos. Sendo assim, ele decreta para que todos os atos ilegais de comer a própria espécie parem. Então, um tempo se passa. A gente vê que os demônios já estão misturando o adubo. Um dos demônios se questiona por que ele está desperdiçando a sua força fazendo aquilo. É tão ridículo. Mas o outro manda ele calar a boca. Ele vai acabar perdendo a cabeça pro Lorde Demônio. Mas Jirok não liga. Eles vão morrer de todo jeito. Digamos que essa terra realmente fique fértil. O que eles vão plantar ali? Eles não têm nada para cultivar. O Prota, que escutou isso, pergunta se ele está curioso para saber o que eles vão cultivar. Sendo assim, ele manda Jirok segui-lo. Ele se lembra que dias atrás ele viu algo interessante. Por um momento muito curto, ele viu uma flor roxa. E com certeza isso é algo que pode ser plantado. Mas Jirok questiona, perguntando se realmente é isso que ele quer plantar. Credos confirma e diz que vai plantar as raízes. Só que o demônio fala que as raízes dessa planta não podem ser comidas. Quer dizer, elas até podem, mas causam uma puta dor abdominal. E podem até mesmo matar. Só que o Prota fala que essa é a única opção. Credos também diz que o experimento para saber se pode ser comido ou não vai acontecer agora. Porque nesse momento, a filha do demônio tá comendo isso. Quando o demônio escuta isso, ele se desespera. Ele sai correndo para casa querendo ver a sua filha. Ele já chega lá desesperado, mandando Flute não comer. Mas é aí que ele se surpreende. Ele vê a Flute bem e comendo bastante. E em principal, não sentindo nenhuma dor. Mas ele pergunta mesmo assim se Flute realmente tá bem. Ela diz que sim, ontem ela também comeu isso e não sentiu nenhuma dor até agora. O Protinha pergunta se agora ele acredita. Isso ali é conhecido como batata. A Flute agradece ao Credos por estar sendo muito gentil com demônios inferiores. O sistema avisa que uma parte do exército está feliz por ter comido. E ele recebeu pela primeira vez um PF. Que seja o primeiro de muitos. O Prota olha para o sistema e olha para a Flute. E por incrível que pareça, ele recebe mais uma lembrança. Ele se lembra que antes ela era aterrorizante, mas agora tá toda fofinha. O Protinha abre um sorriso, não é porque ele é o Lorde Demônio que ele tem que parecer sério sempre. E ele faz uma cara bem aterrorizante, dizendo que a Flute tem que comer bastante, o quanto puder até crescer. Todo mundo começa a pensar que ele tá fazendo isso para engordar ela, e na hora a Flute solta a comida. Mas na verdade, essa era a expressão que o maldito queria fazer. Pô, Protinha, você tem que melhorar nas caras, irmão. Em seguida, nos é explicado um pouco sobre o território do Prota. O território dele é dividido em 5 áreas, e a gente tá na mais profunda. De noite é um frio desgranhento e a Frozen tomando conta de tudo, mas de dia é um sol para cada um. Nos planaltos andinos era igual. No passado, eles também não tinham muito o que comer, então acabaram comendo batatas selvagens, mas venenosas, e no final todo mundo morreu. Só que os humanos são persistentes. Eles conseguem tornar qualquer coisa comestível. Saindo da explicação, o Jirok grita por Credos e diz que já colocaram tudo no lugar. Credos então grita Baal e manda ele começar. O cara de pedra pula e cai com toda a força no chão. E vemos um líquido saindo. O Prota explica que eles congelaram por 5 noites aquelas batatas e agora estão usando o pisão meteoro para tirar o veneno delas. Então eles seguem o processo de congelar, derreter, esmagar e só assim evaporar. E só depois de repetir esse processo é que eles secam e guardam. Aí depois eles cozinham e aí sim se torna uma batata selvagem que pode ser comestível. Credos pede para Zéfiros reunir o esquadrão de cultivo. Ele diz que tá na hora do lanche. De frente para o seu exército, o Prota fala que não tem muitas, então cada um só pode pegar 2. Zéfiros comenta que tem bastante batata sobrando. Será que não dá para eles fazerem mais? Só que o Prota duvida muito disso. Aquela quantidade está bem longe de ser o suficiente para alimentar um exército inteiro. Fora que eles ainda precisam da batata para se multiplicarem. Eles vão plantar, multiplicar, plantar, multiplicar, plantar e multiplicar. Os demônios começam a se questionar para ver se realmente eles podem comer aquilo. Um até comenta que perdeu um tio quando comeu essa batata. Só que o Jirok diz que já avisou, até a Flute já comeu isso, então eles podem comer.
Mas um outro demônio chama ele de idiota. É só ele olhar pra cara do Lorde. Essa é a cara de alguém que te dá comida de bom grado? Realmente, eu não comeria. Jirok não liga muito e só joga pra dentro. Ele começa a mastigar e engole. E em seguida ele grita, vida longa ao Rei Demônio. Depois que o esquadrão de cultivo viu o primeiro comendo, eles tomaram confiança e começaram a comer. E agora se encontram enfileirados frente a frente ao Prota. Alguns ainda nem acreditam que realmente o Lorde Demônio Credos conseguiu dar comida pra eles. Sendo assim, o primeiro grita. Pode até parecer que eles estão fazendo aquela saudação, mas eu juro que eles só estão gritando viva o Credos. O Protinha, que sabe bem o que é aquilo, diz que não gostou muito, mas depois ele muda. O Paletó começa a acreditar que realmente o Prota é capaz de começar a produzir batata. Será que ele daria um fim a essa tragédia? O sistema avisa que o Prota ganhou mais 50 pontos de PF. E após receber esse número, o Prota percebe que realmente agora as coisas estão começando a ficar interessantes. Como ele não sabe exatamente o que vai escolher, ele decide só juntar e comprar depois. Zéfiros fala pro exército. Ele manda espalharem a notícia. Credos dará comida para aqueles que trabalharem. O Prota pensa que o cara, mesmo sendo irritante, até que trabalha. Pelo visto, os demônios estão trabalhando duro agora, nem mesmo a Flute escapou. Até os generais estão continuando trabalhando. Reclamando, mas estão fazendo. E é óbvio, a gente tem que continuar preparando a terra. Então tem que ficar sempre levando o para-raio. Enquanto todo mundo produz, o Prota vai preparando o solo. Um tempo depois, com a quantidade de adubo já suficiente, o Prota pensa que agora é só espalhar, mas o ruim é que o território é muito vasto. É muita terra pro esquadrão de cultivo cobrir. Enquanto isso, o Zurate tá pedindo pra ser morto logo, porque a dor tá terrível. Só que o Prota não liga muito, ele vai continuar batendo. Bom, o Protinha não tem opção, ele vai ter que realmente esperar. Tempo depois, ele já tá na sala do trono. Ele tá perguntando pra Zéfiros se enviou mensageiros. E o Paletó diz que sim, ele enviou pra todos os territórios. A mensagem que foi enviada para os 4 cantos, no caso para os 4 mestres estelares, mandava eles pararem o ataque e fornecer tropa para o território principal. Porém, nenhum deles respondeu ainda. Credos se pergunta se os mensageiros foram mortos ou caíram de fome. A cena muda e vemos os penhascos dos mortos. Essa é a área de primeira estrela. Numa sala, um demônio fala que, baseado nos relatórios dos patrulheiros, o Lorde Demônio Credos realmente começou a fazer agricultura. E pior, já conseguiu produzir comida. Só que o primeiro mestre estrelar tá achando que Credos está fazendo isso tudo com medo dele. E o motivo é até que compreensível, já que ele fica mais forte quanto mais demônios morrem. E quem fala isso é simplesmente o pai dos mortos, Sarutul. Sarutul pergunta se seu subordinado já lidou com os outros mensageiros. E ele responde que sim, os outros mestres estelares não fazem ideia do que está acontecendo. E muito menos que a guerra parou. Ele acha isso tudo perfeito, porque assim os demônios continuam morrendo, e o seu exército continua aumentando. O plano de Sarutul é simples, ele quer matar o Credos e se tornar o novo rei demônio. Sendo assim, ele chama por Fikamir. Ele pede para Fikamir destruir tudo relacionado à agricultura que o Credos já fez. Tempo depois a gente já tá de volta no território do Prota. Fikamir fica assustado com o que o Prota fez com a Surate. Ele transformou o cara em um cadáver ambulante. Só que Fikamir fala para Surate não se preocupar, o Lorde Sarutul gosta da agressividade dele. Então ele vai voltar para buscar ele, assim que matar o Credos. Sem muita enrolação, Fikamir ativa os seus espectros. Ele dá a ordem para que destrua toda a Terra, até que ela nunca mais possa ser usada de novo. Um dos espectros comenta que ali tá cheio de adubo, que um dos patrulheiros mencionou. Só que o Fikamir manda jogar tudo fora e espalhar tudo. Mas tem que espalhar bem, porque ele não pode conseguir juntar depois. E o pior, deve misturar com a terra, assim ele não vai conseguir nem coletar. A Surate tá vendo tudo, mas se mantém quieto. Isso porque esse safado sabe o plano do Prota. Ele lembra do Prota reclamando que tinha que misturar tudo aquilo. E o pior, bem espalhado, muito fino. Mas infelizmente a quantidade de pessoas para fazer isso estava insuficiente. Só que os espectros estão fazendo todo esse trabalho. Cena seguinte, a gente já tá vendo um espectro reclamando, dizendo que isso não acaba nunca. Só que o outro tá mandando ele parar de ser vagabundo e voltar ao trabalho. Só que o que tá sentado fala que ele realmente tá trabalhando muito duro hoje. Isso é estranho, porque ele sempre foi preguiçoso. É verdade, mas ele não sabe exatamente o porquê, ele só foi trabalhar. É porque quando ele olha pro trabalho que eles fizeram, ele se sente orgulhoso. O espectro sentado não entende muito bem isso. Na verdade, ele acha isso bem idiota. Sendo assim, ele quer ser um idiota também. E volta a trabalhar igual um maluco. Eu já não tô entendendo mais nada.
Mas esse tempo todo, esses idiotas não perceberam o sol nascendo. Sendo assim, eles acabam morrendo. Pelo menos morrem felizes, né? Percebendo que foram produtivos. E lá se vão os espectros. Vendo essa cena, Ficamir não consegue conter suas lágrimas. Ele pede para que descansem em paz, porque no final eles conseguiram. Agora só resta ver como Credos vai reagir a isso tudo. Tempo depois, a gente vê um armazém. Lá o Prota analisa as batatas que estão dormentes. O Paletó pergunta como assim dormente? O Prota explica que elas só não cresceram. São meio que inúteis, até mesmo se eles plantarem elas. É como se uma batata estivesse dormindo em paz e alguém arranca ela pelo cabelo. As batatas acabaram morrendo por conta do choque. E aí seu ritmo biológico pausa. Mas a dormência para se eles deixarem por 2 ou 3 semanas numa temperatura de 4 graus. Ele queria mesmo que a Sirg imbuísse elas com energia fria, mas ela tá bem estressada agora. Até dava para pedir a ajuda do Hartok, mas com certeza ele tá planejando algo, porque ele também tá muito puto. Ele até colocou os demônios para fazer agachamento para aumentar a temperatura. Só que não deu muito certo, já que eles cansam muito rápido. Sendo assim, ele não tem muito o que fazer. Ele se vira e chama Zéfiros, dizendo para irem à fazenda. Ele vai fazer o possível, por enquanto. Mas chegando lá, ele vê aquele caos. Ele não consegue nem acreditar no que tá vendo. A terra tá toda misturada. E o cheiro tá infestando a área. No caso, o solo tá fértil. Mas que milagre é esse? Ficamir tá gostando das caras do Prota. Aparentemente o plano deu certo. O que ele não repara é que tem outro tronco atrás dele. Baal se aproxima do Prota, dizendo que achou aquele safado se escondendo. Por conta do jogo, ele sabe que é Ficamir. Mas a pergunta é, o porquê que ele tá ali? Já que Ficamir não responde, o Prota dá um socão na cara dele. Os Zéfiros perguntam por que o Credo está batendo sem nem ter esperado a resposta. O Prota só responde que tá parecendo que ele tá escondendo algo. E espancar é a melhor maneira de lidar com isso. Ficamir diz que não vai contar nada. Sendo assim, o Prota entra numa sequência de soco. Só que logo depois ele cansa. Mas é aí que ele decide abrir o sistema. Ele usa 50 pontos para melhorar o seu vigor. E então continua batendo, porque agora ele tem mais energia. Logo em seguida, Ficamir tá contando tudo. Ele diz que mandaram bagunçar toda a terra. E o objetivo era fazer todos eles passarem fome. Tempo depois, o Prota já tá no seu castelo. Ele comenta que no fim foi Sarutu quem cortou os chamados de reforços. Ele até que entende, já que esse safado fica mais forte com a fome dos demônios. O Paletó diz que tem uma chance. Se ele derrubar o mestre Sarutu, os demônios que estavam reclamando por conta da suspensão do ataque verão isso como um aviso. O problema mesmo é derrotar Sarutu. O infeliz tem a habilidade de se tornar um fantasma. Até no jogo, Sarutu podia estar em qualquer lugar da Montanha dos Mortos, que por sinal já é um lugar muito complicado. Então o estágio todo era praticamente um esconde-esconde. Mas se é difícil matar as abelhas porque elas não saem da colmeia, você tem que atraí-las pra fora. De repente a imagem muda pra Flute. Ela tá encarando a Azurati. Ele pergunta o que ela tá olhando. Ela fica um pouquinho envergonhada, mas fala. Flute então diz que graças ao sacrifício dele que eles podem comer. Então ela agradece. Mas a Azurati fica puta, achando que ela tá debochando dele. E coitada da garota, sai correndo assustada. Ele jura que um dia vai conseguir se vingar de Credos. Porém, ele escuta algo. Pelo visto, eles estão comemorando alguma coisa. Eles fizeram uma festa de comemoração para dar os parabéns ao segundo para-raio. Fazer o cara de para-raio é ruim, mas fazer uma festa em comemoração a isso já é sacanagem. A Surati percebe que vai ter um segundo para-raio. Ele chora de felicidade, percebendo que agora tá livre. Ele não vai ter que ser fritado toda a noite. Porém, eles são colocados lado a lado. O Protinha ativa sua habilidade, e os dois sofrem o golpe. A única diferença é que agora são 2 para-raios. Mas só isso, os dois vão sofrer juntos. Saruto vê tudo isso pela sua bola de cristal. E fica muito puto percebendo que seu confidente Ficamir foi capturado. O Prota continua batendo. Ficamir continua recebendo as porradas. E Saruto continua triste. Mas o Prota continua batendo. O Ficamir continua recebendo a porrada. E Saruto continua triste. O Credos percebe uma coisa. Ele percebe que aquele é o espectro de reconhecimento do jogo. Então parece que alguém está assistindo ele. Com certeza só pode ser o desgraçado do Saruto. Mas a cena decide mudar. A gente vê Flute trabalhando como sempre. A Azurati não entende o que ela está fazendo.
Ela cava e tampa. Curioso, ele pergunta o que essa pirralha tá fazendo. Flut fala que o Rei Demônio, os 4 grandes generais e todos os adultos estão trabalhando na colheita. Então ela quer ajudar, nem que seja um pouco. Mas a gente volta pro castelo do Rei Demônio. O Paletó tá preocupado com o plano. Saruto deve saber que isso tudo é uma armadilha. Será que realmente ele vai vir para resgatar Fikamir? O Credos responde que é claro que não. Primeiro ele vai mandar seus subordinados. Então, para esse idiota vir até ali, ele vai ter que eliminar todos primeiro. E pelo visto ele deixou um exército de prontidão. E a ordem bem clara de não deixar nenhum vivo. Saruto observa tudo do alto. Ele fica puto com toda essa situação. Mas mesmo que seja triste para Fikamir, ele só tem um objetivo: arruinar toda a colheita. Esses espectros estão diferentes, não são iguais aos outros. Mas enfim, eles avançam para atacar. A ordem é destruir todas as batatas. Só que quando eles entram, eles dão de cara com o nosso Protinha, que já estava esperando por eles. Ele já imaginava que os espectros da colheita apareceriam. O Protinha deseja boas-vindas aos convidados e diz que ali vai ser os seus túmulos. O Prota se lembra que na primeira vez que ele encontrou esses caras no jogo, ele ficou desesperado. Eles são a segunda força de elite de Saruto, mas o real problema é que eles se movem em hordas. E se eles conseguirem tocar em você, vão te prender e te envelhecer na hora. Sem falar que eles copiam a habilidade que você tem equipada. Então eles são irritantes pra cacete. Só que tem uma maneirazinha bem especial de eliminar esses capangas. O Protinha então pergunta qual deles vai ser o primeiro. E pra lidar com esses caras é fácil, é só atacar com itens elétricos. O Protinha então começa o ataque. Os espectros tentam correr, mas aparentemente o Prota tampou a porta com sangue. Na verdade, ele tinha colocado aquele sangue na noite passada. E agora ele tá ativando a habilidade fase 2 do Credos. Todo o seu sangue se transforma em raio, deixando os espectros sem caminho e sem escapatória. Então ele ativa o seu golpe de sangue em área. É aí que todo mundo fica feliz e sorrindo. O Prota grita, mandando os fazendeiros entrar. Agora os espectros podem ser acertados com ataques físicos. Os demônios entram quebrando tudo, caindo direto em cima dos espectros. Esses fazendeiros podem até parecer comuns, mas são as unidades mais fortes no final do mapa. Sendo assim, esses espectros da colheita não serão nada. O Prota se sente orgulhoso. Talvez ele combine com esse mundo. Credos repara que ainda tem alguns espectros que não foram fritos. Então ele decide matá-los pessoalmente. Porém, algo chama sua atenção. Flut estava dentro da pilha de batatas. O Protinha pergunta quando foi que ele entrou ali. O espectro, vendo uma criança indefesa, já pensa em partir para cima. O pai dela, vendo isso, ficou preocupado na hora. Vendo tudo isso, o Prota decide agir rápido. Ele pega uma batata e a lança. Mas aí ele finalmente cai na realidade. O que ele acha que vai fazer jogando uma batata? O pior é que a batata acerta bem na testa do espectro e começa a absorver ele, até absorver por completo. O Prota não entende nada. Parece até que a batata se transformou num broto. Mesmo não querendo, vários espectros ainda conseguiram fugir. O Prota não tá ligando mais pra isso, algo diferente chamou sua atenção. Realmente, a batata se tornou um broto. Ele entende o que aconteceu. Os espectros que aceleram o envelhecimento aceleraram o relógio biológico das batatas. Ele então pega a garota, elogia ela, dando um bom trabalho. Mas obviamente a garota morre de medo. Ele não consegue dar uma dentro, cara. Ele grita pro seu exército, mandando pra que esqueçam essa história de atrair Saruto. A partir de agora eles vão fazer diferente. Eles vão partir pro ataque. A história decide voltar pro campo de novo. Lá a gente vê Azurati ainda um pouco debilitado. A barriga dele começa a roncar muito. Ele começa a se perguntar se mesmo nesse estado ele consegue sentir fome. Mas alguém chama por ele. É Flut, que tá agradecendo ele mais uma vez. Ele fala que o Lord Credos reuniu vários soldados da fazenda. E simplesmente foi brotar batata. O pior é que deu certo e a Azurati quer comer também. Mas ele não consegue sair dali de jeito nenhum. A garota percebe que ele tá com fome e pretende dar um pouco pra ele. Então ela lança uma das batatas ressecadas. Porém, acerta bem no olho de Azurati. Ele começa a gritar, ameaçando ela de morte, mas ela só pede desculpa e diz que vai tentar de novo. Ela errou mais 2 vezes, mas pelo menos acertou uma. E esse acerto foi o suficiente para ele se sentir no paraíso. O Protinha recebe a notificação de que ganhou mais um ponto de felicidade. Porém, ele estranha. Ele só tem 300 demônios e já ganhou 300 pontos, incluindo um deles, que é uma criança.
Então, da onde veio esse outro? Mas que seja, contanto que ele ganhe os pontos, tá ótimo. Dito isso, ele chama o seu exército para avançar. Ele já tá frente a frente ao território inimigo. Para evitar o ataque, os espectros têm uma ideia. Eles cortam a corda da ponte e lá se vai a passagem. O que eles não esperavam é que Credo já tinha pulado, mas passou direto. Os espectros começam a rir, achando que o Credos é um otário. E só se esqueceram de uma coisa. E o Protinha é o rei do bug. Relaxa, espectros, eu também fiquei com essa cara quando vi pela primeira vez. E ele continua com o bug, ele coloca a roupa, ele tira a roupa, e coloca a roupa, e finalmente chega lá em cima. Ele então segue o seu plano. Provavelmente os espectros devem ter medo da batata. Mas se ele for sozinho e desarmado, Saruto vai mandar seus espectros avançarem. Dito e feito, eles avançam para cima do Prota. Porém, ele usa a técnica secreta, o salto quântico, também conhecido como bug do peladão. Os espectros percebem que o Prota sumiu na parede. E cacete, eles começam a se perguntar como é que ele aprendeu isso. Isso é bizarro, dá medo demais. O pior é que agora eles não conseguem nem pegar o Prota. Como o Protinha já jogou, já é a 10ª vez que ele faz isso, então ele conhece o mapa como se fosse a palma da sua mão. O seu objetivo com isso tudo é juntar todos os inimigos num lugar só. Um dos espectros fala que mesmo ele sendo Lorde Demônio, agora é o fim. Só que o Protinha diz que não, agora ele não é mais o Lorde Demônio, e sim um jogador experiente. Zéfiros aparece dando a ordem de ataque, e todos os soldados começam a arremessar as batatas. E adivinha o que aconteceu? O Protinha conseguiu eliminar todos os espectros. O Paletó ainda se pergunta como é que ele conseguiu fazer isso. Ele seguiu as ordens, mas não tinha certeza de que ia dar certo. No passado, o Prota tinha dado uma ordem para ele. Depois que ele entrasse, Zéfiros deveria avançar com o exército. E o Prota ainda indicou uma área secreta no mapa. Uma área onde não tinha nada, nenhuma saída. Mas na verdade tem algo ali. Um atalho secreto que ele descobriu. Depois de vasculhar muito todo aquele mapa, ele encontrou aquela área. Na realidade não deveria ter nada lá, mas por que ela estaria tão detalhada? Ele decidiu testar só para ver se realmente não tinha nada. E foi assim que ele encontrou essa passagem secreta. Seguindo a passagem, ele deu de cara para um lugar onde tudo se conecta. Na época, ele até pegou um elixir de metamorfose lá. Mas deixando o passado de lado e se concentrando no agora, seu exército mais uma vez está morrendo de felicidade por conta das batatas. Isso acaba despertando no Prota uma lembrança. A de quando sua avó prometeu que ele não passaria mais fome. Mas no mesmo dia que ela prometeu em fazer uma janta especial, foi o dia que ela partiu. Sendo assim, o Prota se dirige ao seu exército e fala que qualquer um que entrar no caminho deles para impedir que eles comam, será aniquilado. Mas Baal interrompe, chamando pelo Prota. Ele diz que Saruto é forte, então ele vai junto. Mas o Prota diz que não, esse é um trabalho para o chefe. Ele só deve carregar as batatas. No salão principal, vemos Saruto falando com o espírito do coração de gelo. Ele implora por mais tropas e poder. Mas aí é que ele recebe um poderzão bem na cara. Caído, Saruto pergunta como é que ele sabia como chegar até ali. O Prota diz que não importa. Agora é hora de esmagar alguns insetos. Vários insetos não, um só. Saruto diz que Credos é muito burro. Ele foi até ali sozinho achando que poderia derrotá-lo. Mas na verdade ele ainda não viu nada. Saruto diz que agora vai mostrar seu verdadeiro poder. Só que o Protinha sabe disso, afinal ele passou por isso 19 vezes. Enquanto ele perseguia Saruto pelos montes, ele encontrava os seus subordinados direto. E no final aniquilou quase todos. Então o cara sempre corre para sua sala, onde fica o coração do espírito de gelo. Esse coração é um artefato bem poderoso criado por um dragão ancião, mas ao custo da sua vida. Ele sempre tenta invocar seguidores usando esse poder, mas sempre o paladino chega na hora e a batalha final começa. É aí que ele usa sua verdadeira habilidade. Enquanto o Prota fala, Saruto continua usando a sua magia. Ele fala que realmente Credos é forte, e é por esse motivo que ele tomou essa decisão. Ele se torna o próprio Credos e assim acredita que vai ganhar a batalha. Só que na verdade o Protinha já sabia disso, afinal esse é o final do jogo. Quando o Saruto ativa essa habilidade, ele copia não só a aparência, mas todos os atributos, que normalmente sempre está no máximo. Porém, na situação atual ele copiou o Credos, que não é tão forte assim. Sem mais delongas, Saruto parte pro ataque. Mas antes, o Prota abre o sistema, e agora ele tem 302 pontos. Na verdade, ele já tinha, né?
ele decide aumentar sua destreza para 30%. É aí que Sarutobi passa direto, mas não antes de tomar um socão na barriga. Sarutobi vem para dar um soco, enquanto o Prota melhora sua força para 30% também. Os dois punhos se encontram, e o Sarutobi, que tem menos força, começa a gritar desesperado. Pelo visto, a mãozinha da princesa doeu. O Protinha diz pro Sarutobi que a agricultura também requer cérebro. O Sarutobi fica com raiva e começa a ativar a habilidade. Só que o Protinha também aumenta seu poder mágico mais 30% e sua força mental também para 30%. As duas habilidades se encontram, mas obviamente a do Prota tá bem mais forte. O Sarutobi não entende o motivo, mas também não sobra muito tempo para entender, porque ele já tomou uma rajada de choque. E lá se vai o fantasminha camarada. Pelo visto ele derreteu mesmo, por completo. Eu tô me perguntando se o Protinha vai ganhar alguma coisa por ter derrotado o Sarutobi. O sisteminha mostra pra gente todas as habilidades que o Prota evoluiu. E pelo visto ele botou tudo em 30%. Uma nova notificação chama a atenção do Prota. O sistema mostra que a missão de crescimento foi completa. E com isso o Protinha ganhou a habilidade de invocar o trono do fazendeiro, mas custou 100 de PF, que eu acho que foi todos os que ele tinha. O Prota analisa essa habilidade e percebe que ela disponibiliza várias ferramentas, dando pra ele equipamentos novos. Só que Sarutobi o interrompe, chamando por ele. Esse infeliz ainda não morreu? Ele se ergue, perguntando se o Kratos achou que tinha acabado. Só que o Prota sabia que não, sempre tem uma fase 2 nesse tipo de luta. Sarutobi ruge, falando que essa é sua verdadeira forma final. O Protinha fica impressionado por ver isso de perto, mas já imaginava que seria desse jeito, afinal o Sarutobi é o chefe final antes do boss final, que é ele. Só que o Prota acaba ficando animado com isso. E do nada, simplesmente do nada, o cara de pedras entra na sala. Mas não sozinho, acompanhado de todo o exército. Rapaziada, o fantasminha deveria ter ficado quieto e fugido assim que tivesse oportunidade. Foi inventar de falar alguma coisa, agora aí, a confusão que ele encontrou. Sarutobi observa todo aquele exército entrando. Ele diz que pensando bem, será que não dá pra conversar? Pelo visto não, porque todos partem pro ataque. E rapaziada, que forma final é essa? Horrível! É um cavalo misturado com um dragão, misturado com um rinoceronte. Pense num bichinho feio. Mas tudo bem, eu vou aceitar essa forma final. O Kratos fala que provavelmente aguentaria no X1. Mas é algo vivo, então não parece certo pra ele. O Prota dando aula de moralidade. O Prota! Observando o Sarutobi de longe, o Prota comenta que até agora ele não morreu e já faz bastante tempo que estão espancando ele. Sendo assim, ele decide invocar o trono do fazendeiro para melhorar a eficiência. E realmente, antes ele tinha 102 de PF, mas agora sobrou só 2. Kratos ativa sua habilidade. E em seguida, um trono realmente desce do céu. Eu não queria dizer nada, mas eu acho que vai cair bem em cima do Sarutobi. Galerinha, pelo visto não deu outra, caiu bem em cima do Sarutobi. Por essa nem o Prota esperava. Agora o fantasminha foi dizimado de vez. A tropa comemora, dizendo que o Lorde realmente é muito vil, um verdadeiro vilão. Eles clamam por Kratos. Até o Prota acabou ficando empolgado com isso tudo. A cena muda e vemos que todos os campos estão arados. As batatas brotaram e o Prota eliminou todas as pestes que ameaçavam a colheita. Então agora é a hora de plantar mais batata. Pera aí, antes de ir, o cristal se movimenta. O Prota olha para trás, percebendo essa movimentação estranha. O sistema aparece de novo, dizendo que a missão de derrotar Sarutobi 20 vezes está completa. O Prota fica um pouco confuso, afinal as outras 19 vezes foi contabilizada. O sisteminha continua, dizendo que como recompensa, um evento oculto foi ativado. Uma coisa selada dentro do espírito de gelo despertou. O coração começa a se abrir. O Prota fica confuso, tentando entender o que diabos aconteceu. E dentro do coração sai um dragãozinho, rapaziada. O Prota se pergunta se realmente ele acabou ganhando um dragão. Protinha, sinto lhe informar, mas eu acho que sim. Você ganhou um mini dragãozinho. Engraçado que o bebê dragão não para de dizer bife bife. Mas enfim, o Prota vai até o dragão. O bebê começa a pensar se aquela criatura é realmente o seu pai. O Protinha estende a mão para pegá-lo. O bebezinho todo fofinho começa a rir. Pelo visto, ele tá sentindo cosquinha de tudo. O bebê reflete que quando saiu do seu ovo, tava tudo preto, então ele ficou com bastante medo. Mas agora tá tudo bem, afinal ele encontrou seu pai.
O maldito do Prota diz que achou o bebê bem fofo, mas ao mesmo tempo faz aquelas caretas malucas dele. Na hora, o bebê dragão se pergunta se realmente vai ficar bem, mas a cena decide trocar e tá todo mundo indo pra casa. O bebê escuta todo mundo gritando, dizendo que vai comer. Depois de tanto grito, o Prota fica puto. Ele chama todo mundo de idiota, afinal eles precisam plantar para depois comer mais. Não dá para ficar comendo tudo. O bebê começa a pensar se eles estão falando que vão comer ele. Credos percebe algo à frente. E é nada mais, nada menos do que seus familiares esperando pela volta deles. A Flute vai direto pro seu pai. O dragãozinho não entende muito, mas começa a sentir uma pequena energia calorosa vindo de todos. Ele percebe que essas criaturas não dão medo algum. Não, peraí, ele retira o que disse. Realmente alguns são muito medonhos. Tempo depois, a cena muda pro castelo do Rei Demônio. A gente vê o bebê dragão acanhado no canto. Ele decide olhar para trás, mas vê o desgraçado do Prota com aquela cara terrível. O dragãozinho começa a pensar que tem certeza, só estão esperando ele crescer. Mas na verdade o Protinha tá preocupado, pensando que vai dar para esse bebê comer. Ele ouviu dizer que bebê dragões comem gemas refinadas, mas ali não tem nenhuma. Só tem metal velho e enferrujado. Zéfiros entra na sala dizendo que traz informações. Ele diz que, como esperado, eles ainda têm dificuldade para construir os sulcos. O Prota diz que, é claro, para cultivar direito, eles precisam construir esses sulcos. Ele também nos faz o favor de explicar que sulcos são esses amontoados de terra. Naturalmente, eles só precisam de terra pura para isso. Mas aquele lugar é cheio de pedras. Olhando para frente, o bebezinho pensa que todos eles são escravos. E ele também, provavelmente, vai ser um. Vai trabalhar até a morte, como eles. Também, observando à frente, o Protinha fica puto. Aquilo ali não é um campo, parece mais uma mina de carvão. Nesse ritmo, eles vão demorar uma eternidade para terminar e retirar aquelas pedras. E se eles continuarem usando essa mesma mão de obra, a batata que eles prepararam como recompensa vão acabar. O Protinha fala que se ele pudesse ser outro personagem principal de outra obra e que pudesse invocar familiares, ou algo do tipo, pelo menos, seria muito, muito perfeito. Mas infelizmente ele não é. Ele repara numa garotinha que tá tentando cavar, mas não para de pingar de suor. Mas chega de reclamar, ele precisa encontrar uma solução. O ruim é achar essa tal solução que ele tanto quer. De repente o Prota sente uma puta de uma pressão. Um furacão surge na frente dele. Eu achei que era pequeno, mas pelo visto é gigantesco. O Prota pensa que agora lascou. Ele acabou esquecendo disso. Naquela terra devastada tem um evento chamado Ventos Cortantes. E o ruim é que ele aparece aleatoriamente. E se ele te pegar, você vai ser picotado instantaneamente. Ele grita para os seus demônios para que se escondam atrás das pedras. Todo mundo corre desesperado. Mesmo de longe, o Credo sente a pressão que aquele vento exerce. Por algum motivo, a Flute aparece, correndo na direção contrária de todo mundo. Prota olha para trás, se perguntando o que ela tá fazendo. E ela tá correndo para salvar a Surati. Seu pai começa a correr na direção dela e começa a gritar, enquanto o Prota percebe que essa pirralha tá fazendo merda de novo. Mas sem muita opção, ele entrega o seu dragãozinho pro pai da Flute. Ele corre, querendo pegar a garota. O cara de pedra grita para ele voltar, afinal é muito arriscado, ele pode morrer. Ele sabe disso, mas ele não pode perder seu precioso para-raio. E tampouco a menina. A Surati grita, mandando ela sair dali. Mas ela insiste e continua tentando tirar ele de lá de cima. O Protinha grita, mandando ela sair da frente. O Protinha chega, dando uma voadora e arrancando o tronco. A Surati começa a cair e dá de cara no chão. O Protinha não perde uma chance de humilhar esse cara. Isso aí já foi sacanagem demais, sério, sem necessidade. O Prota percebe que começou a ser cortado. Não só ele, como a garota também. A Surati fala que aquele nó não pode ser desfeito, nem mesmo pelos 4 reis celestiais. Então ela tem que correr para salvar a vida dela. O Prota agarra a garota, tirando ela dali. Mas claramente ele não vai deixar seu para-raio para trás. O dragãozinho observa de longe, percebendo que seu papai é bem forte. O vento continua castigando eles três. Credos continua correndo, tentando dar o máximo de si. O dragão, digamos que fica até encantado com aquilo tudo. O ruim é que o furacão é muito rápido. Ele tá começando a alcançar o Prota. Por mais que Credos seja forte, ele não consegue disputar com a força daquele vento.
Sem opção, ele solta o Asurate e agarra a menina. O dragão se solta correndo para ajudar. Ele pensa que seu pai não é do mal. O seu pai é uma criatura gentil. Ô dragãozinho, desculpa te contar, cara, mas ele não é. O dragão começa a puxar o ar e em seguida cospe um grande poder de gelo. O objetivo, claramente, é tentar parar aquele tornado. Eu não sei se é tornado, se é furacão, mas vocês estão me entendendo. O Protinha percebe que os ventos cortantes diminuíram e se pergunta se o dragão usou energia fria para diminuir a velocidade e parar o vento. Na verdade, não. Isso é demais para um bebê. Ele não conseguiria parar aquele vento. Realmente, o vento é forte demais para o bebê. O que o Prota não contava é com a ajuda de vocês para deixar o like nesse vídeo. Mas e aí, vocês gostaram do manhwa? Quer parte 2? Então já sabe, né? Comenta bastante, curte bastante, compartilha bastante, que aí eu trago para vocês. É isso, fui!